Oi, gente, aqui quem fala é Mara Nunes e está no ar mais um episódio do podcast Fala Paulinho, um podcast do povo para o povo, porque com o Paulinho o povo tem voz. Hoje, por falar em Paulinho, ele está na casa. Seja muito bem-vindo, Paulinho. Muito obrigado, Mara, por essa oportunidade, tá? E a gente está sempre aqui à disposição para fazer um debate saudável aqui para que todos nos acompanhem. Muito obrigado. Muito bom. Eu sei que você teve que apertar aí a sua agenda para estar aqui conosco. Sim, sim. E temos aqui uma entrevistada muito importante, né? E muito importante. Eu vou ter que ler um pouquinho sobre ela, porque o currículo da mulher é extenso, gente. Você já viu o currículo do Paulinho? É também. Não, mas nem se compara. Mas nem se 15 compara. minutos para explicar. Não, mas nem se compara. A gente estava falando aqui antes, né, que para falar da Yara, né, o currículo dela e toda a vivência dela, a gente teria que ficar aqui uns 30 dias, né, para explicar. Concordo plenamente. A Yara, gente, ela é vereadora, pré-candidata à reeleição em Sorocaba, e eu vou fazer uma breve explicação, porque ela vai se apresentar, ela vai falar dela também, mas ela é vereadora no 5º mandato, né, ela é vereadora atualmente, 3 vezes deputada federal, autora de importantes leis nacionais, como a lei que criminaliza o assédio sexual, muito importante essa lei, né? Professora e sindicalista, fundadora do PT de Sorocaba, ficha número 1, que depois eu vou perguntar para ela o que significa esse ficha número 1. Eu conto. Mestre em Biologia da Conservação pela UFSCar. Mandato fiscalizador e abrangente. Olha, esse aqui é um pedacinho do currículo dela, tá? Yara, seja muito bem-vinda. É uma honra ter você aqui hoje com a gente. Agradeço o espaço, ainda mais de conversar com o Paulinho, que quando ele também começa a contar o currículo dele é internacional. Muito bom ter você aqui. Eu sou professora, você falou sindicalista. Minha primeira atividade pública, Paulinho, foi como sindicalista da PUESP. A greve dos professores na década de 79, 80, inclusive apoiando. Teve todo um movimento nessa época, Paulinho, que vários setores se organizaram fazendo greves assim memoráveis no país. A greve de professores que nós juntávamos em São Paulo, lá nos campos de futebol, 100 mil professores do estado de São Paulo, pela PUESP. Então, fui aqui a refundação da PUESP como um sindicato combativo. E como outros sindicatos também aqui, que estavam na mão de interventores. E a luta retomou esses sindicatos. Aí eu conto depois, inclusive, com o sindicato que você preside hoje. Greve dos metalúrgicos, dos professores, do setor de saúde, funcionalismo. Então, eu fui de cabeça, né, como professora. Sou professora da rede estadual concursada na área de ciências e biologia. E entrei nos primeiros movimentos como sindicalista. E aí nós tínhamos um movimento muito grande no país, assim, de contestação, ditadura militar, greves, os trabalhadores reivindicando melhores salários. Foi um momento assim muito rico, Paulinho, da sociedade brasileira. Greves por melhores salários, a fundação do Partido dos Trabalhadores, o movimento pela anistia. Eu fiz Isso em plena ditadura, né? Em plena ditadura. Toda tudo essa que luta, nós fazíamos era registrado aqui, éramos registrados pelo DOPS, que tinha representantes e acompanhava tudo que nós fazíamos. Perfeito. Movimento pela anistia, eu fiz parte do Comitê Brasileiro pela Anistia. O Comitê de Sorocaba era muito reconhecido no Brasil pela morte de Alexandre Vanuc Leme, a família Vanuc Leme, aqui em Sorocaba, muito conhecida. Depois a luta pelas diretas, a fundação do Partido dos Trabalhadores. Então, em tudo isso eu fui me colocando. E nesse momento que a gente fundou o Partido dos Trabalhadores, participamos das primeiras eleições, que aí me elegi vereadora em 83, junto com Diva Prestes, as primeiras mulheres eleitas em Sorocaba. Uau. E o porquê do número 1, Mara? Porque a matrícula do PT número 1 é dela, porque ela é fundadora do PT. Então, ela é número 1 na matrícula do PT, né?
Número Esse 1, é o agora porquê eu número entendi. Lula sindicalista, ele lançou a proposta de ter um partido que representasse os trabalhadores. Então, esse debate começou no Estado de São Paulo e no Brasil. Sim. Então, nós tínhamos a obrigação de montar primeiro as comissões provisórias, os primeiros diretórios, procurar filiados. Eu, Márcia Zina, Elizabeth Gonzalez e Sidney Donizete fomos os primeiros 4 que assinamos a primeira comissão provisória com a tarefa de procurar mais filiados para o PT e legalizar o PT. E aí a gente conseguiu isso no Brasil inteiro e participamos das primeiras eleições em 82. Uau. Lula era candidato a governador. Yara, você veio de um berço político, tinha políticos na sua família. De onde que veio esse desejo, essa força, essa garra voltada para a política? Eu comecei a participar, como disse, a primeira atuação pública minha foi no Sindicato dos Professores. A minha família de gaúchos que vieram para Sorocaba, meu pai veio aqui como comerciante fundar a loja Renner. Minha mãe professora, minha mãe era feminista e não sabia, mas ela era feminista, Dona Lina. E ela sempre incentivando. Eu sou de uma família de 7 irmãos, 2 mulheres, a gente estudando, trabalhando, paguei minha faculdade. E ela dizia, vão se divertir, vão passear, vão trabalhar, vão estudar. Tá vendo? E falava assim, não me venham falar em casamento aqui, Olha. Vocês têm muito tempo para pensar nisso. E incentivar eu e minha irmã sempre a fazermos, a participar de tudo. E ela foi uma liderança no Jardim Simos. Eu cresci no Jardim Simos, aqui em Sorocaba. A minha casa lá era uma chácara, Paulinho, que o Jardim Simos era um bairro distante. Às vezes perguntavam, você mora em Araçoiaba? Não, é Jardim Simos, Sorocaba. E era um bairro muito pobre. Na minha casa tinha telefone, tinha televisão. Sim. A minha mãe orientava, era professora também, orientava todo mundo com questões de saúde, tudo. Ela Era liderança lá por conta disso também. por conta dela. Claro. E televisão, ficava lá 20 crianças assistindo desenho. Quase ninguém tinha televisão nessa época, Casa né? aberta, era casa aberta, assim, telefone para tudo. Então, foi assim um aprendizado muito grande junto com a minha mãe. Como eu disse para você, já era uma feminista e nos incentivava muito. Então, me formei professora e já fomos para a luta. Eu dei aula comecei fora de Sorocaba, em alumínio, Mairim, e dava aula para trabalhadores adultos dentro da fábrica de alumínio. Que bacana. Trabalhadores que não tiveram condição de estudar e não tinham ensino fundamental. Em Mairim, que é alumínio, São Roque, Itapevi, Votorantim, Sorocaba. Uau. Lecionei em todas essas. Você esqueceu de colocar no meu currículo professora. Não, na verdade, a sua assessoria me passou o seu currículo. Tá. Então, eu só tenho o que me passaram, desculpa. Como vereadora, como deputada, você teve grandes conquistas, e aí a gente vai agora entrar aqui, né, no que foi passado para a gente. Eu queria contar uma coisa aqui Claro. que eu estava comentando com o Paulinho, que nessa época, com a greve de São Bernardo, lá muitos trabalhadores do Lula liderança, muitos trabalhadores de São Bernardo vieram para Sorocaba, porque lá eles não tinham mais emprego. Os patrões não os contratavam. Aqui nós tínhamos a zona industrial se implantando, eles vieram para cá. Veio Bolinha, que era um irmão do presidente Lula. Parceiro de torno, né? Que é torno mecânico. Era como um irmão, né? do Lula na época. Então, Lula era muito presente aqui. Então, nós fundamos o partido e aí começaram as lutas, Paulinho, você sabe disso, para a retomada dos sindicatos para presidências e diretorias combativas, porque todos estavam na mão de interventores nomeados pela ditadura. Perfeito. Então, aqui o negócio tudo virava caso de polícia. Uma greve, uma movimentação, uma reunião. A grande autoridade aqui para tirar companheiros da cadeia pelas greves era a vereadora. Não tinha mais nada. A vereadora vai na polícia, a vereadora vai na porta de fábrica. Vai na delegacia. Tudo era enfrentamento. Tudo era enfrentamento. Sim. Aí retomamos para a luta, e eu posso falar retomamos porque eu participei de todas elas. O Sindicato dos Condutores, Sim, é o verdade. Sindicato APUESP, o Sindicato dos Metalúrgicos, o Sindicato dos Têxteis, o Sind Saúde, o funcionalismo Perfeito. também. Meu marido Ismael era do Sind Saúde.
Nós Os têxteis era forte também na época, né? também tinha muita indústria tecelagem têxtil, então foi um forte. momento muito rico que de retomada dos sindicatos, fundação da CUT, eu participei da fundação da CUT. Uau. Eu era da POS, eu fui, sabe o que eu era? Hum. Segurança. Puta Fortaleza. Sério? É que tinha vagas limitadas. Eu falei, eu quero ir de qualquer jeito, fundação da CUT, lá em São Bernardo. Não, então vai de segurança. Vou. Trabalhei de segurança Olha só, no encontro, mas eu não podia deixar de participar. Ô, louco. que Um bacana. momento tão importante, fundação da Central Única dos Trabalhadores. A primeira CONCLAT. Primeiro foi o CONCLAT, Congresso das Classes Trabalhadoras. Perfeito. E depois que fundou a CUT. Que bacana. Segurança, hein, cá. E aí, Yara, nesse seu trabalho, a gente vai falar agora um pouquinho das suas atuações, né? Que tiveram várias leis que foram aprovadas através do seu trabalho. Fala pra gente um pouquinho como que foi como que é, né? Que você trabalha, né? Infinitamente está trabalhando até hoje na área da educação. Sindicalista da PUESP, então sempre lutei junto com os professores desde a década de 80 por melhores condições de trabalho. Acho que é uma das profissões mais lindas que tem e tão pouco prestigiada hoje. Me elegi vereadora em 82, eu e vereadora Diva Prestes, e eu cheguei àquela conclusão junto com ela. Nós estamos aqui representando as mulheres sorocabanas. Somos só duas, como tem só duas hoje na Câmara também, só duas. Fomos as duas primeiras mulheres. Representando as mulheres, representando a educação. Aqui em Sorocaba eu atuava na área da educação, como vereadora, cuidando da rede municipal de ensino, fiscalizando. Fui autora da lei que criou a Casa-Abrigo para mulheres vítimas de violência. Participei da formação do primeiro Conselho Municipal da Condição Feminina, que esse era o nome que nós tínhamos na época. Foi o primeiro do interior paulista. Fiz parte do conselho, fundação do Conselho da Mulher. E tive 3 mandatos de vereadora. Depois fui candidata a prefeita, deixei de ser vereadora, 3 mandatos, fui candidata a prefeita em 96. Disputei com o Renato Ameri e Caldini Crespo. Não fiz feio, não. Nós ficamos em 3º lugar com uma votação muito expressiva. E aí me deu condição, Paulinho, com Hamilton Pereira, que já era deputado e candidato à reeleição, de fazer a campanha. Olha, aqui nunca ninguém tinha lançado candidato a deputado federal. Falei, então eu vou. Olha só. Tá. Corajosa, né? Corajosa. Tá bom. O Hamilton, vou disputar para a reeleição. Falei, tá ótimo. E eu vou. Tá bom, então eu saio para federal. Ninguém dava muito por mim mesmo, não dava. Será que vai? Menosprezou sua capacidade? Não, é porque a região nunca tinha disputado para federal, Exatamente. achavam que era uma coisa tão assim. Tão difícil. Então, com a campanha de prefeita, eu fiquei conhecida, além de Sorocaba, de 3 mandatos de vereadora, na região inteirinha. Sim. Então, foi fácil fazer campanha e eu consegui. Da bancada de 18, eu fui a 18ª do estado. Entrei lá e fiquei mais um mandato, 3 mandatos de deputada. De 51 mil votos na primeira eleição, na segunda eu tive 166 mil. Fui a 5ª mais votada do PT. E foram momentos também muito ricos. Primeiro mandato com o governo Fernando Henrique, de oposição, e depois o primeiro mandato do presidente Lula, como deputada federal. Ela não está falando, mas eu me lembro que até a imprensa publicou isso. Era a deputada mais atuante que mais produziu projetos na Câmara Federal. Entendeu? Ela não está falando, mas eu estou lembrando, porque eu sei disso. Você perguntou da área da educação. Primeira proposta de Fundeb, o fundo que financia a educação básica, que hoje está na Constituição brasileira, que nenhuma criança ou adulto ou jovem neste país pode ficar sem uma vaga na área da educação. Foi a primeira proposta de Fundeb, depois apresentada no programa do presidente Lula, que nós colocamos, financia a educação brasileira hoje. Fui relatora da política de cotas da Câmara. Fiquei responsável na Câmara Federal pela política de cotas hoje das universidades, para negros, indígenas, quilombolas, estudantes de escola pública. E também participei na Câmara Federal. A pauta dos direitos humanos sempre foi minha pauta na Câmara Federal. Como vereadora, você atua em quase todas as coisas. Sim.
O vereador acaba opinando em todos os assuntos da cidade, meio ambiente, legislação, mobilidade, tudo. Claro. Mas na Câmara Federal a mesma coisa. Mas lá eu tinha atuações mais específicas pela Comissão de Trabalho, que eu sempre fui da Comissão de Educação, coordenadora da bancada feminina por muitos anos na Câmara Federal, porque éramos tão poucas mulheres, Paulinho, na Câmara. Hoje aumentou um pouquinho, mas não muito. Sim. A gente precisava se unir, as deputadas mulheres de todos os partidos ou ideologias e tudo mais, para que no mês de março, e é um costume, o Congresso se debruça sobre os temas da mulher. E aí a gente consegue aprovar projetos que sejam de interesse das mulheres brasileiras. Legal. E eu consegui aprovar nessa área, junto com o movimento feminista e tudo mais, 5 projetos de lei que você deve ter aí na listagem. Sim, sim. Quer citá-los, quer falar sobre eles? A pauta LGBT também assumi. Quando eu me elegi, eu fiquei com o gabinete da Marta Suplicy. Sim. A Marta Suplicy já tinha trabalho com a causa LGBTQIA+. Então, eu dei continuidade e consegui aprovar na Câmara a primeira legislação que o Congresso se debruçou, Câmara, né? Sobre a criminalização da homofobia, a discriminação aos homossexuais. Passou na Câmara por unanimidade, mas nunca tramitou no Senado. Nunca foi votado no Senado. Aliás, o Congresso nunca votou nada sobre isso, sabia? Não, sobre esse tema. As bancadas conservadoras, religiosas, nunca permitiram. Mas a lei que nós aprovamos na Câmara, de minha autoria, com grande debate e participação, a primeira comissão parlamentar pela livre expressão sexual, que participaram mais de 200 deputados, senadores, conseguimos aprovar na Câmara. Isso eu lembro. Foi. E essa legislação, depois, Paulinho, ela foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal como a redação correta, onde nós colocamos esse tema como uma das formas de discriminação na lei das discriminações raciais, na lei dos crimes raciais. Sim. E foi reconhecido pelo ministro Celso de Mello como a redação correta. Fiquei muito orgulhosa. Fiquei muito orgulhosa quando o ministro Celso de Mello, na televisão, que foi o relator da lei, falou muitas vezes do nosso tema, incluir na lei dos crimes de racismo também a discriminação aos homossexuais. Que bacana. Muito orgulhosa eu fiquei. Trabalhei nessa pauta dos direitos humanos, pauta das mulheres. Perfeito. Muito bom. Na área da educação, minha santa, Paulinho, uma das coisas que eu fico assim até emocionada quando eu chego lá é ter trazido para cá o Fiscar. Isso foi motivo de orgulho para o povo sorocabano e a região toda, né? Tem que ser. Não foi fácil. A cidade não queria a Universidade Federal, sabia? Claro, eu sabia. Rejeitaram a Universidade Federal. No programa do presidente Lula, tinha muitas coisas que a gente tinha que aproveitar. Expansão dos institutos federais de educação tecnológica para educação profissional e nível superior. A expansão da universidade pública, que no governo do Fernando Henrique não tinha expansão alguma, nem a contratação de um professor. Eu falei, vou defender a minha região, defender Sorocaba, que não tinha uma vaga pública de ensino público gratuito, federal ou estadual. Muito bem. A cidade, por 2 anos, rejeitou. Quase que nós perdemos a nossa gloriosa Fiscar aqui. Luta, hein? Aí eu entro lá, vejo aquela imensidão lá, é pequena ainda, viu, perto de outras, e se expandiu para Campina do Monte Alegre, sim, onde o Lula esteve recentemente, fez uma apresentação, um aporte de recursos, tanto para o Fiscar de São Carlos, de Sorocaba, de Araras e de Lagoa do Sino, em Campina do Monte Alegre, de 79 milhões. Maravilha. Um investimento. Aqui vai ser para ampliar o restaurante universitário dos nossos estudantes. Muito bom. E o Instituto Federal de Educação Tecnológica. Quando estava se expandindo o Instituto Federal, Sorocaba também não cedeu terreno e nós perdemos. Então, veio, no meu 3º mandato da presidenta Dilma, uma nova leva, e quem cedeu espaço para nós foi a UFSCar. Ali no centro, na Santa Rosália, cedeu espaço para que a gente pudesse começar no Instituto Federal, que agora tem terreno,
vai ali, pode chegar a ter mais de 3 mil alunos nessa Muito área. bom, hein? São os melhores, tem as melhores avaliações no Brasil de formação de jovens na área tecnológica e também ensino superior. E aí o IFE vai ter sede própria agora. Muito bom. Que Parabéns. bacana, parabéns. Muito Então, benefício. Muito, muito. E até tem outro dia também comentaram aí, a Yara trouxe algumas coisinhas, professora, com umas coisinhas. Eu muitas coisas, Nayara. Fala, respeita a minha história. respeito a minha história, porque eu estava lá para defender a minha região, deputada federal de São Paulo, Sim, sim. defender a nossa região. E aprovando leis importantíssimas que hoje são reconhecidas na área da pauta dos direitos humanos e das mulheres, da causa LGBT, da educação. Então, Saúde também teve atuação, né? Proposta de plano emergencial para diminuir as filas de consultas e exames. aí se confunde as coisas que eu fiz como deputada e como vereadora. Aqui eu tenho a obrigação hoje e o meu mandato é um mandato fiscalizador, Paulinho. Acho que a obrigação maior dos vereadores é fiscalizar. Os vereadores aprovam o orçamento. A obrigação depois é saber onde vai o dinheiro da população sorocabana. Sim. E você deve saber que hoje nós temos assim uma tragédia na saúde em Sorocaba, uma tragédia. Todo o povo sorocabano está sentindo isso, né? E Eu as não tenho um maiores dia que eu não reclamações receba no meu celular ou no gabinete um pedido desesperado de pessoa que precisa da consulta, que precisa da cirurgia, da consulta especializada, está esperando há 2, 3, 5 anos na fila, morrendo em casa. Então, como é que se diz? Essa atuação do prefeito Manga em termos de saúde foi um desastre para Sorocaba. Prometeu coisas nunca cumpridas e que hoje levam aí a tragédia para as famílias, sabe? Eu propus o ano passado um plano emergencial para essas filas que foram prometidos mutirões e nunca aconteceram. Uhum. Então, tem fila com 10, 15, 20 mil pessoas na fila esperando uma consulta para olhos, uma consulta de ginecologia, uma consulta do câncer. Graças a Deus, hoje nós temos a Santa Casa e o Hospital do Câncer que ajudaram a minimizar essa tragédia. Parabéns ao Padre Flávio aí, que dirige essas instituições. Ele é muito bom, o Padre Flávio é muito bom. E a política da saúde aqui significa hoje, se resumiu a PA, pronto atendimento. Uhum. As unidades básicas de saúde são esvaziadas, de falta de médicos, falta de uma consulta, um exame básico hoje, Paulinho. Se pede hoje, você vai ter para o ano que vem. Exame de sangue básico. Eu estou ouvindo isso nos bairros todo dia. Você deve estar ouvindo, claro. Agora na nossa pré-campanha. Não tem reunião que não apareça o tema saúde. Aparece o tema saúde, pessoas com problema, né, que está lá na fila há tanto tempo, cada dia me surpreende o tempo de espera, tanto na consulta com o especialista, nos exames e o nível da tragédia, né? Fora os que já falaram. Tinha consulta do meu ente querido, mas já morreu. Tinha uma cirurgia que estava aguardando, mas já morreu também. Aí a pessoa liga para a família tem o desprazer de falar, infelizmente a pessoa não vai estar presente, que já se foi. Já foi a óbito, porque não conseguiu fazer o tratamento em tempo hábil. Esse retrocesso, esse sucateamento da saúde, hoje preocupa toda a população de Sorocaba e ela está corretíssima, que ela tem o domínio, é uma vereadora atuante, tem o domínio e com certeza recebe reclamações. Todos os dias é pedido de socorro, não é nem reclamação mais. A gente fica consternado a ver o que pode fazer, mas as filas, eu não vou pedir furar fila para ninguém. Perfeito. Outro tema aqui, Paulinho, você como nosso candidato a prefeito, é o tema da moradia. O projeto que retomou a moradia no Brasil foi o Minha Casa Minha Vida. Sim. Olha, eu tenho a honra também de ter participado do grupo que, antes de presidente Lula se eleger, ele tinha programa de governo. O Fundeb já aparecia, a expansão da universidade já aparecia nos debates, e construímos um grupo de trabalho com arquitetos, moradores, pessoas ligadas ao movimento de moradia, engenheiros. Participamos de um projeto chamado Projeto Moradia. Quase um ano de discussão, e eu pude participar representando a bancada do PT na Câmara Federal. Quando o Lula se elegeu, esse programa estava pronto, era para moradia e saneamento, virou Minha Casa Minha Vida. Sim. E aqui em Sorocaba, os programas habitacionais que vão acontecer e que aconteceram são só de programas federais do Minha Casa Minha Vida, do presidente Lula.
o que foi prometido em termos de moradia, você vê isso nos bairros, as pessoas que foram enganadas, zoneiarem as casinhas, me perguntam em todo lugar. Né, Yara? Fizeram sorteio, o atual gestor fez sorteio. Não é horrível dar esperança para as pessoas disso, Paulinho? Sim, sim. Elas aparecem com o número do sorteio, né? É isso, o comprovante lá, né, com o número do sorteio, não consegue. E aí quer saber o seguinte, será que eu vou perder a minha vez? Eu não sei como vai ser resolvido isso, eu vou perder Paulinho. minha vez no sorteio, se novamente for ter um novo sorteio? Porque esse projeto habitacional que foi apresentado pelo prefeito Mano não é tapiação. Não. Eu passo nos lugares, a pessoa dá risada e fala, olha, aqui só tem casa de cupim. Aí que dobra. Eu estou falando para famílias que tiveram uma esperança, participar de um sorteio que nunca aconteceu. 2 sorteios, foi feito 2 sorteios, né? Um no SIC e outro no ginásio de esporte. Perfeito. Sem que um apartamento ou uma casa tivesse nem um terreno vai construído. entregar, porque já basicamente acabou o mandato, né? Isso é muito triste, a pessoa prometer e mexer com a sensibilidade humana das pessoas que mais precisam. Então, olha o compromisso que nós temos por uma candidatura aqui em Sorocaba, de contemplar todas essas demandas na área da moradia, da saúde, da educação. As últimas creches que foram construídas em Sorocaba vieram de um programa pró-infância. Eu trabalhei no Ministério da Educação também 3 anos, com a implantação dos programas que o ministro Haddad, na época, estava implantando para os municípios. O Ministério da Educação chegando perto dos municípios e apresentando para a infância, que era a construção de creches, a formação de professores, a construção de novas universidades, institutos federais. Eu fiquei 3 anos no Ministério da Educação em São Paulo, apresentando andei pelo estado todo, Paulinho, apresentando esses programas para as prefeituras, que nem acreditavam. Hoje, as creches que o prefeito atual inaugura são todas construídas pelo Ministério da Educação. Ele não diz uma palavra. Perfeito. Financiadas e construídas pelo Ministério da Educação. E aí terceirizam, entregam para entidades sociais, os professores ganhando um pouquinho mais que o salário mínimo. É uma vergonha. As creches que são do MEC, do Programa para a Infância. Um desrespeito também com os profissionais educadores, né, Yara? Isso não se faz com a categoria tão importante para a população, para a sociedade, que são educadores, né? Na lei do Fundeb, a gente colocou que teria um piso salarial nacional. Sim. Depois essa lei foi regulamentada. Não se paga sequer o piso para um programa federal, uma política pública que foi construída para o atendimento à criança pequena. Não tem nada mais importante do que a educação, desde a creche, pré-escola, o ensino fundamental, o ensino médio, o ensino superior. E um programa como esse, de política pública, sendo transformado, precarizado, pagando-se salários miseráveis. Nem o piso salarial nacional se paga a esses profissionais. E essa terceirização generalizada também, né? Não é só na educação que está assim, mas na educação, a terceirização generalizada fez com que as pessoas, cada vez mais essas empresas terceirizadas, quarteirizadas, vêm explorando os profissionais. E aí os profissionais se sujeitam a trabalhar nessas empresas, Paulinho, empresas bandidas. Empresa que tem Polícia Federal na porta. Eu nunca tinha visto isso na Prefeitura Municipal. Principalmente na área da saúde. Contratos fraudados, contratos milionários, com crime organizado. Olha, é uma vergonha para a cidade. Vergonha para a nossa cidade, com certeza. Para o nosso povo de Sorocaba, né? E eu, com 5 mandatos de vereadora, nunca tinha trabalhado com um prefeito ou prefeita que tivesse as contas bloqueadas pela justiça, por malfeitos. Por mais de uma vez, e já faz 2 anos, pelo menos. Que contas bloqueadas. Continua. Eu nunca tinha trabalhado com um executivo que tivesse um nível de envolvimento com malfeitos e a justiça como essa administração atual. Perfeito. Mas isso não se comenta na cidade. Não. Como que um prefeito pode trabalhar com as contas bloqueadas porque fez malfeitos e a justiça bloqueou as contas para pagar as licitações mal feitas, criminosas? Sim. Extremamente criminosa. Veja, tem secretários que já foram condenados, né, inclusive, desse mandato. Secretários condenados, Polícia Federal... Afastados. Afastados. Isso aconteceu na saúde, na educação, né? Aquela questão robótica lá, do kit robótico, tudo isso. E é uma dança de secretários, né? No meio ambiente tivemos 4.
mudanças assim lá na direção do SAI também, que é um órgão importantíssimo, uma autarquia importantíssima, que eu não quero nem ouvir falar em terceirização ou privatização do SAI. Podem sonhar uma coisa dessa. Fica esperto. Não. E 4 secretários de educação, na saúde passaram 3 ou 4 também. É uma coisa assim, que desmonta qualquer política pública na área da saúde, da educação, do meio ambiente. E o que dá para perceber, Mara, nesse tema que a Yara coloca, é que a atual gestão, eles administram as secretarias com afinidade de amigos e não com pessoas competentes. Nem técnicos. E nem técnicos. E aí o que acontece é isso, quer dizer, são grupos de amigos que não têm o mínimo de conhecimento e nem grupo de técnicos competentes para isso. E aí, quer dizer, a coisa não vai funcionar de qualquer jeito. Além de não funcionar, ainda cai nesse mar de denúncia de corrupção que está a nossa gestão da nossa cidade hoje, vergonhosamente. E quando se cobra do prefeito alguma coisa, vem com livezinha ridícula, que me envergonha, sabe? Eu nunca tinha visto nada semelhante, para enganar um pouquinho mais a população, porque as políticas públicas de fato não estão acontecendo. Já ganhou uns Não é a melhor cidade para se viver. É prefeito TikTok, é prefeito marqueteiro, é prefeito... então ele ganhou bizarro, ele tem um monte de apelido aí, não é que não, tá nacionalmente. A gente tem rodado o Brasil, antes de eu descompatibilizar da confederação, chega numa cidade, você é de Sorocaba, lá daquele prefeito bizarro lá que retirou o povo de Israel, então ele virou um alvo de gozação, mas isso acaba sendo uma forma de brincadeira, e a rede social dele fica ali bombando, e ele acha que isso favorece ele. Então, continua com esses atos bizarros de marketing, mas abandonou a cidade. E não é só nesse sistema, todo o serviço público da cidade está totalmente sucateado. A Yara, vereadora, com a experiência que tem. Desmonte das políticas de saúde e de educação. E a população parece que não enxerga isso, sabe? Mas eu vejo, porque eu vejo o nível de tragédia que parcela da população que precisa desse serviço público, dessa política pública de saúde, da unidade básica de saúde que não funciona, que não tem médico, da vaga da creche superlotada, da mãe que não consegue a vaga em creche. Do transporte que não atende às crianças com deficiências. Creche em tempo integral, escolas em tempo integral para as mães que trabalham e não têm condição de ficar com o filho nem meio período. Tudo isso. Eu enxergo, Paulinho. Disso, Yara, além disso, tem aquelas famílias, eu estou falando que eu estou ouvindo nos bairros, sabe, Mara? Aquelas mães que o filho vai na escola ou na creche muitas vezes para se alimentar. Sim. Ela não tem condições de dar alimento para o filho, tem mais de um filho normalmente, tem lá o Bolsa Família, não é suficiente para sustentar os filhos. Aí pede para o filho ir para a escola para se alimentar. Aí o filho fica meio período, não tem opção de ter período integral, fica desesperada para dar um alimento para a criança poder comer 2 vezes ao dia, pelo menos, e torcendo que amanhece o dia para levar para a escola de novo para a criança se alimentar. Veja a barbárie que está acontecendo. Né? Você falou de uma política muito importante do governo Lula, que está salvando essas famílias, que é o Bolsa Família, o pé de meia para os meninos e as meninas do ensino médio, para que eles permaneçam no ensino médio e terminem essa fase que é importantíssima para o jovem seguir à frente numa profissão ou no curso superior. Extremamente importante. Então, tem programas, a retomada do SAMU. Recentemente, o presidente Lula entregou aqui quase 300 ambulâncias. Ele vai renovar uma parcela só, aqui em Salto. Nós vamos receber 4 ambulâncias do SAMU. E vai renovar a frota em nível nacional, toda ela. Fantástico isso. Então, tem muitos programas, a Farmácia Popular, que o presidente Lula vem retomando e que aparecem na nossa cidade, que salvam a população que precisa da política pública. E é coisa que os outros governos tinham abandonado já, né? Abandonou Minha Casa Minha Vida, Farmácia Popular. As creches que o prefeito Manga está construindo agora, que são financiadas e todas com todos os recursos do MEC, vieram lá já do governo da presidenta Dilma. Sim. Depois do golpe, nada foi feito. Agora estão sendo feitas. Retomou. Com o novo PAC foram retomadas. Está retomando tudo. Perfeito. Yara e Paulinho, eu não ouvi diferente do que eu ouvi de todos os outros candidatos, pré-candidatos e todas as pessoas que eu entrevistei aqui. Acredito que já passou de 78 pessoas, né? 78 entrevistas. E o que eu estou ouvindo de vocês é exatamente a mesma coisa que todos falam, né? Mas hoje eu estou aqui com uma vereadora que está disputando uma reeleição, possível reeleição, e
o pré-candidato a prefeito de Sorocaba. Então, assim, para quem está nos assistindo, diante de tudo isso que foi apresentado por vocês e por todos os outros convidados que nós tivemos aqui, o que vocês têm a dizer para a população de Sorocaba que está nos assistindo de melhorias, né? O que vocês têm aí como plano de governo? Quais são as soluções que vocês estão enxergando para a cidade de Sorocaba? Olha, uma parceria que o candidato Paulinho terá como prefeito, sem dúvida, são os programas federais presentes aqui. Sorocaba rejeitou por muito tempo as políticas públicas, as políticas públicas importantíssimas. O Paulinho vai falar da tarifa zero no transporte coletivo, o Minha Casa Minha Vida presente, a saúde pública com o SUS, e nós temos valores reajustados do SUS, nós temos a cidade recebendo recursos para a Santa Casa, o GEPASSE, os hospitais aqui como Santa Lucinda recebendo recursos significativos do Ministério da Saúde. Nós temos que retomar a saúde e a qualidade que essa cidade já teve. Perfeito. A educação em Sorocaba também já foi referência, nós temos que retomar isso. Nós temos aí, desandou política pública nessa cidade. Pode não estar aparecendo, mas eu tenho uma preocupação, Paulinho, muito grande com o futuro de Sorocaba, com o meio ambiente, com o abastecimento de água, com o crescimento desordenado de Sorocaba. Sem dúvida. Que é isso tudo que nós temos que colocar no nosso programa de governo. Sim. Não, perfeito. A Yara, só complementando, mas a Yara falou temas importantes, a cidade precisa trabalhar na estrutura da cidade também, até para poder a cidade estar sempre preparada para o desenvolvimento. O trânsito é uma coisa que incomoda demais todos os sorocabanos, que tem carro e que não tem carro. Exatamente. Chega o horário de pico, a cidade de Sorocaba está ficando pior que São Paulo. E, além disso, veja, nós temos que estruturar a cidade para o desenvolvimento econômico, tem que pensar em tudo isso, e recuperar aquilo que foi sucateado. Não vai ser fácil, nesses 4 anos últimos, pelo menos, da atual gestão, o estrago que foi feito, ou seja, o retrocesso no serviço público, nós vamos demorar um bom tempo para recuperar, então vamos ter que utilizar a nossa inteligência e utilizar o apoio do governo federal, como a Yara falou, usar os programas do governo federal para fazer funcionar aquilo que prometeram, sortearam o Casa Popular, não entregou. Mas, Paulinho, tudo isso a cidade tem um orçamento significativo, nós não podíamos ficar com uma cidade que o orçamento acaba no meio do ano. Não precisa ficar pendente de política federal apenas, né? Não. Tem um orçamento próprio, né, Yara? Que isso, uma cidade pujante como a nossa. Agora, por que as políticas que atendem a população que precisa do transporte, da saúde, da educação, estão numa situação tão de calamidade hoje? Eu entendo que a administração está na contramão de tudo, é meu entendimento, acho que a maioria, como a Mara colocou, é unânime ouvir isso sobre a atual administração, Sim. Sempre reprovando, e não é só aqui, nesse podcast, a gente tem ouvido isso nos bairros, estão reprovando a atual administração, sabendo perfeitamente que o atual gestor prometeu um hospital municipal, prometeu saúde padrão Unimed, prometeu rodoviária nova para a cidade, sorteou moradia 2 vezes e não entregou nenhum terreno, não vai entregar porque o mandato já acabou. Será que vão dar mais 4 anos para uma pessoa dessa? Não é impossível, que a população está percebendo isso. Essa é a nossa grande esperança, né, de depois da eleição sermos eleitos com fé em Deus e nós conseguir dar uma resposta para a população, recuperando todo esse tempo perdido, né, e colocando a cidade no caminho certo do crescimento, do desenvolvimento e de um serviço público de qualidade para toda a nossa população. E a minha tarefa como vereadora, apoiando o nosso prefeito na Câmara Municipal, implantando as políticas públicas que essa cidade pode ter de maneira muito eficiente, que é o que a população espera de nós. Muito bem. Bom, a gente encerra hoje por aqui, o papo está muito bom, mas a gente Falamos vai ter muito? que encerrar. Não muito, está dentro do que a gente tinha combinado. Sim. Yara, deixa você então aqui fazer as suas considerações finais, se você quiser, essa câmera aqui é toda sua, e deixa suas considerações finais para quem está nos assistindo. Tem pessoas que falam que, por que você não vai descansar? Por que você não aposenta? Eu acho que eu posso contribuir bastante com o Sorocaba. A experiência é tudo, Paulinho. Claro. Sim. A experiência que você tem, Paulinho, como dirigente sindical, a área do transporte, os setores que você trabalhou, a experiência não se joga fora. Tem que valorizar isso. Eu acho que eu posso contribuir bastante com o Sorocaba ainda. Por isso que eu estou disputando um novo mandato para continuar fiscalizando. O meu mandato é um mandato fiscalizador, propositivo.
Eu só quero o melhor para Sorocaba. Tenho muita preocupação com a cultura de Sorocaba e estou aqui para contribuir. Perfeito. Perfeito. Eu, da mesma forma, Mara, só quero complementar que a maioria da população já sabe que nosso plano de governo está incluso uma das matérias extremamente importantes, que é a tarifa zero do transporte público, né? Transporte público gratuito, para quem não entende. Fantástico, Paulinho. Fantástico. E, claro, temos que ser muito responsáveis quando propomos isso. Num primeiro ano de mandato, o orçamento já vem pronto do ano anterior, ou seja, esse ano aprova o orçamento do ano que vem. Não está incluso tarifa zero. E nós, ganhando as eleições, se for sendo eleito, né? Se Deus quiser, vamos ser, né, Yara? Com certeza, eu e você, vamos ser eleitos. Primeiro ano, a gente consegue assumir tarifa zero para todos os estudantes e educadores e também no domingo e feriado, no primeiro ano. No segundo ano, tarifa zero para todo mundo, transporte gratuito para toda a população de Sorocaba. Esse é um compromisso que nós temos, além de todo o restante do compromisso que nós já discutimos, vem debatendo no dia a dia com a nossa população. Boa sorte, Paulinho, e boa sorte, Yara. Muito obrigado. Boa campanha aí para vocês, viu? Agradeço o espaço aqui com o companheiro Paulinho. Obrigado. Yara, antes da gente encerrar, quer deixar suas redes sociais? Yara Bernardes, estou no Instagram, no Facebook, no TikTok, no que mais, minha assessora? No Twitter. Só entrar lá, Yara Bernardes, vereadora, estamos lá. Vão me achar como deputada federal também, como professora e como vereadora atualmente. Perfeito, muito E obrigada. o Gabinete 13 na Câmara Municipal. E Muito obrigada. E quero repetir aqui também, Paulinho do Transporte, e todos os canais de rede social também nos acompanham lá também, gente. Muito obrigado, viu, Mara? Eu ia falar, mas você já fez a minha parte, então obrigada, tá? Eu só tenho Muito que dar obrigado. tchau agora. Tá certo. Muito obrigada, gente. É isso aí. Só reafirmando, siga Paulinho do Transporte nas redes sociais e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado. Paulinho!